Personagem. Personagem é apenas uma das possibilidades de você abordar a história. Os personagens, eles podem ser trazidos de forma física, de forma sonora, por meio de variação de voz, por meio de variação física. Novamente eu digo, sem muita reserva, porque se a gente não experimenta, a gente não sabe se funciona. Eu costumo dizer que é bom você ter, dentro desse teu reservatório de informações que o teu corpo possui, da ordem das técnicas, né, como eu falei, da dança, das lutas, das brincadeiras, das coisas, dos modos, tem também uma coisa de referência. Ah, o meu tio, o porteiro da casa do meu amigo, aquela pessoa que eu conheci uma vez. Então, assim, seja na ideia do físico, seja do modo de falar, da sonoridade, essas coisas são preciosas para você trazer, para você brincar disso. Por isso que eu digo também que o que a gente faz aqui com essa metodologia de trabalho é fazer um pouco um teatro infantil para adulto, né? Ou para adultos também, né? Que os adultos se sentem contemplados. Porque quando a gente divide teatro infantil e teatro adulto, você está só categorizando como se aquilo fosse uma coisa melhor ou pior. Quando eu coloco teatro infantil para adulto, é só para a gente entender que o jogo, a brincadeira, ela é presente, ela é intrínseca e ela é necessária, né? Para desmontar, inclusive, quem está fruindo, né? Para embarcar na brincadeira. Então o que a gente faz, na verdade, é alimentado não só por esse teatro infantil, que é essa maneira não socialmente correta de se comportar, onde eu vou usar o meu corpo de forma não trivial da minha comunicação realista, naturalista, que é um outro setor muito valioso, mas que não é necessariamente isso que a gente está fazendo, para fazer minha história chegar até o espectador. Então, o que eu faço também é pensar sempre no cinema, volto a falar no cinema, porque o cinema de ação, ou mais ainda, o cinema de animação, é onde as coisas impensáveis acontecem. E aqui a gente faz as coisas impensáveis acontecer por meio do detalhe, por meio do foco. Então eu uso um detalhe para dar um alimento para o espectador, para ele visualizar todo o resto que não há ali, que é justamente quando eu materializo as ausências. O detalhe é justamente a chave para que a cena se desdobre na cabeça do espectador. Vou fazer uma cena agora que é uma demonstração de uma ação que está dentro de uma passagem que não tem maiores importâncias no desenvolvimento da história, mas que ganha foco na medida que me interessou o desenvolvimento dessa ação. Havia uma ação incutida nesse texto, várias ações, mas especificamente acontecia o seguinte: mergulhavam e nos traziam pérolas. Essa era a frase. Ora, se eles mergulhavam e nos traziam pérolas, tinha tudo que acontecia embaixo d'água e que a gente não via. Aí eu me interessei muito sobre isso, sobre o desenvolvimento dessa cena, porque ao mergulhar tinha todo esse ambiente que não era revelado. Então me interessou explorar o ambiente embaixo d'água, como trazer isso. Me interessou a ação específica, né? E progressivamente eu fui desenvolvendo a ação até ela virar mais ou menos o que eu vou fazer aqui agora, que é uma ação que prevê, que começa com o mergulho, ele nadando, chegando lá embaixo, pegando a pérola, achando a pérola e trazendo a pérola.
E aí, no processo de improvisação e amadurecimento da cena, várias coisas começaram a se potencializar como situações que eu poderia explorar. E aí foi inevitável, né? Que eu tenho essa cabeça um pouco viciada em explorar esse tipo de possibilidade, né? Onde a comicidade está intrínseca ali. Então, aqui foi um forte diálogo com a coisa do teatro infantil, com o cinema de animação. Esse foi um alimento fundamental para mim. E aí, só para terminar a fala, eu vou fazer aqui uma coisa que aos poucos eu fui entendendo o que era, que é o desenvolvimento do foco do ator e o foco do personagem. Onde que está o meu foco como ator, a minha intenção, né? Onde é que eu quero que o espectador olhe e reaja, e onde que está o foco do personagem e a sua interação com a plateia nesse mesmo lugar. Então vou dar um exemplo, tá? Eu vou fazer a cena e depois eu decupo ela para mostrar. Quando vimos centenas de nativos que se aproximavam em embarcações muito primitivas, pitorescas, chamavam canoas. Longos, bem compridos, cavados no meio, e lá vinham eles serelepes ao nosso encontro, sentados bem na proa, a popa levantava lá em cima, e lá vinham eles remando em nossa direção. E nos traziam pérolas de todos os tamanhos, negras, brancas, nos ofereciam e nós aceitávamos de bom grado. E assim fomos conduzidos à beira-mar, onde fomos recebidos por todos aqueles... Essa é a cena. Aqui, algumas coisas acontecem. Quando eu falo a coisa do foco do ator e o foco do personagem, é assim, o ator, ele está ligado naquela novidade que ele está fazendo para aquele público e nas bobeiras que estão fazendo parte dessa estrutura física, e que é quando você faz uma coisa que não é para mostrar uma coisa que é. Ou seja, se eu mergulho, aqui não tem água, então eu tenho que materializar essa água. Então o meu olho, ele vai ser muito importante o tempo todo, não só nessa cena, no geral, para onde eu olho, como eu olho, compondo esse ambiente que o público vai entender o que está acontecendo. Claro que tem o texto, que aqui ele se ausenta, porque inclusive, o personagem está embaixo d'água. Obviamente, o narrador ele pode falar enquanto o personagem está embaixo d'água, mas aqui não é o caso, porque eu privilegio o discurso direto, da ação, do personagem. O narrador aqui, ele sai de cena e fica só o personagem mesmo. O personagem, ele está, no caso aqui, é um dos personagens, que é um nativo, que mergulha. Então, o narrador sai de cena quando ele acaba de ver e acaba de narrar a canoa, como é que é e tal, e vinham e tal, serelepes ao nosso encontro, e aí ele vai para cá. E aqui já é o personagem remando
que acontece? Ele está remando, vê as pessoas, saúda gentilmente e tem a ideia, mergulha, busca a pérola, traz a pérola e entrega. Só que no meio disso, na cabeça viciada, o que que vem? Vou mergulhar fundo para faltar ar quando voltar. Então, para mergulhar fundo, eu tenho que fazer essa mesma ação, que começa de forma suave, eu começo a aumentar às vezes, fazendo mais vezes do que seria necessário. E por que que eu faço isso? Na cabeça do espectador ele não tem tempo de pensar sobre isso, ele só vê uma coisa que está acontecendo de forma obsessiva ali, então ele vê aquilo. E aí ele chega aqui embaixo, eu tenho que dar a noção, eu quero dar a noção da água, então eu continuo aqui com a água presente no meu braço aqui, e olhando, e aí olha o ambiente, pega a pérola, e aí começa a subir. Quando ele começa a subir, e é aqui que está, quando eu digo que o público mais atento, ele pode ter uma informação que o personagem ainda não tem, quando eu vou para o fundo, essa informação fica na cabeça do espectador. Quando ele volta e começa a fazer muitas vezes essa ação, o público, de certa forma, além de ser uma ação meio, intencionalmente com equilíbrio precário e tal, mas intencionalmente ridícula, para dar a intenção do que é a ação, eu faço uma coisa que não é, ninguém nada dessa maneira, carregando uma pérola aqui assim, em evidência, ele não faria nada disso, dessa forma. Então isso aqui é uma estrutura bem de desenho animado, de teatro infantil, uma coisa assim, bem numa chave não realista, naturalista, Não é o Tom Cruise mergulhando de forma olímpica e fazendo... Não, aqui o nosso cinema é esse. A lente é o olho do espectador. Então, qual é a minha intenção aqui? Como foco do ator que eu falava, o meu foco é a tua atenção. Então, o meu foco é o seguinte, eu valorizo isso para o personagem e valorizo isso. Eu sei que isso daqui é alimento para um riso em potencial. Então, o meu foco de ator está nessa ação aqui. Quando eu faço isso e repito e faço isso sucessivamente, naturalmente o público, eu estou bancando que o público vai rir. Quando o público ri, o personagem interage com o público dizendo, pois é, olha só, achei a pérola. Aí eu trabalho a ingenuidade do personagem, dizendo assim, olha, pois é, eu também acho legal, olha só. E aí ele tem esse momento de interação que é breve. E é muito mais para mim a satisfação do que um efeito dramatúrgico como um todo. Mas esse é o jogo que acontece. E aí, obviamente, chega num momento que o público já está ali, vai faltar ar, ou o que está acontecendo, quando eu dou a resposta aqui, que eu completo a ação, que eu estou com o olho meio assim, meio blasé, aí abre o olho, olha para cima, como se ele visse a distância que ainda falta, olha para cá, dizendo que é a triangulação da comicidade, quando eu faço a triangulação do que está acontecendo com o público, olho para cima de novo, olho e aquela música que muda no desenho animado, até sair da água, e aí já corta no nosso cineminha, já corta e volta o narrador e nos traziam pérolas de todos os tamanhos, brancas, negras, nos ofereciam, nos aceitavam de bom grado e fomos levados à beira-mar. Então essa é a brincadeira. Na narração original do texto, que nem existia a história, isso era uma coisa que passava batido, Mas aqui ganhou foco. É uma cena que nasce a partir de uma pequena observação de uma possibilidade de transformar, botar uma lente de aumento nessa estrutura. O foco da cena, ele pode abrir para um ambiente ou fechar para uma coisa que acontece desse tamanho e ainda assim é o olho do espectador que faz essa transformação. A gente tem uma lente só, que é o olho do espectador. E cada espectador é uma câmera. Cada espectador é uma memória. Cada espectador
acessa a sua própria sinapse de referências e desenvolve a materialização dessas ausências na sua cabeça e finaliza, né, a edição do espetáculo na própria cabeça. Então, vou fazer agora uma cena para exemplificar uma coisa que é o seguinte: a ação acontecendo ao mesmo tempo do texto. Então, o texto ele é bem descritivo da ação, frases, e ao mesmo tempo tem a ação física que faz a ação do texto. A ação somente não seria suficiente para o entendimento do que está acontecendo, por isso o texto. E o texto sozinho seria uma mera descrição, então seria um desperdício de uma possibilidade que isso já mais no final do espetáculo, o espetáculo já está num grau de relação com o público, que isso já está completamente assumido, muito mais do que assumido, tá? Assim, já está previsto mesmo. A cena é a cena da doma dos cavalos, quando os caras chegam e encontram numa clareira um cavalo. Ele, João Padan, chama o Mouro, que é o parceiro dele, um deles, para domar o cavalo. E aí, na sequência, tem uma ação que é conjunta dos dois e que eu tenho que materializar o cavalo por meio das minhas ações de tentativa de domar o cavalo, de sentar no cavalo, de montar e domar ele. Um cavalo. O bichinho estava enlouquecido. Moro, vamos capturar o bicho! Então, aqui, o tempo todo, discurso direto, discurso indireto, discurso direto, discurso direto. Moro, vamos capturar o bicho, discurso direto, ação física, discurso direto. E aí, o texto que vai rolar durante o discurso direto da ação é todo em discurso indireto, o narrador frisando o que está acontecendo. Peguei em primeira pessoa, peguei o cavalo, fiz assim, subi numa árvore, pulei em cima dele. Então, isso que vai acontecer. Um cavalo, o bichinho estava enlouquecido. Moro, vamos capturar o bicho, pega essa corda, laça que eu vou montar, né? Ele pegou a corda, laçou o bicho de primeira no gargalo, veio puxando, eu mais que ele pressa, subi numa árvore, fiquei bem esperando, o cavalo fica bem centrado embaixo do meu corpo, quando ele centrou, eu pulei em cima dele, aguentei ele no gargalo, eu segurei ele na virilha, ele corcoviou a primeira, eu segurei, corcoviou a segunda, eu segurei, corcoviou a terceira, não precisou da quarta. Antes da quarta, eu já tava lá com a cara enterrada na lama, Johan, se fudeu, monstro 1-0, pois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente domina um bicho desse lá na minha terra. Peguei a corda no chão, puto que eu tava, vem cá, seu filho de uma égua, e vim puxando o bicho até aquela cara comprida ficar bem na minha frente, me encarando dele uma gravata, puxei seu corpo pra trás, amarrei bem forte a corda no seu focinho, abaixei-lhe a cabeça, passei a corda embaixo do seu corpo e a outra ponta amarrei aqui assim, no bago, de maneira que o bichinho ficou assim, encurtado. Nem que ele se mexesse, ele mesmo se castrava. Agora vai ser a virada. Ok. É uma cena que é muito rápido o que acontece. O que interessa aqui é a ideia da energia da cena. Então, o que eu faço é, novamente, o que não é, para mostrar uma coisa que é, por meio de uma qualidade de energia. Então, é uma cena onde mais coisas acontecem. É um cavalo indomável, dois homens tentando com uma corda segurar o bicho, e ele faz uma coisa que obviamente jamais aconteceria. Aguentei ele pelo gargalo, segurei ele, então assim, puxei a corda até aquela cara comprida ficar bem na minha frente, me encarando, dei uma gravata, puxei seu corpo para trás, amarrei bem forte a corda no seu focinho, abaixei-lhe a cabeça, passei a corda embaixo do seu corpo e a outra ponta amarrei aqui assim nos bagos, de maneira que o bichinho ficou assim, encurtado. Então, que já é o cavalo. Então, esse jogo todo, com a narrativa, a intenção final é dar, por meio de uma descrição, uma série de ações que o que conta verdadeiramente é a qualidade da energia que eu imagino que estivesse presente naquele ambiente de doma daquele cavalo. Então, mais uma vez, uma cena que bebe muito dessa questão do desenho animado, né? Onde as coisas acontecem de maneiras surreais e a gente promove aqui a vivência. A ideia é que o público possa vivenciar a cena com aquela sequência de ações que acontecem. Ok? Então, basicamente,
essa cena tem 3 elementos aqui, 3 personagens, um cavalo, o personagem João Padan e o amigo dele, e uma ação que tem o narrador mandando o que está acontecendo e eles dinamizando. Enquanto o código de estrutura de espetáculo, de narração, já está absolutamente estabelecido e isso vai assim, é muito rápido a cena e basicamente esse é o exemplo que eu queria dar.